shine like a reflection on like a rose. I'm Italian girl, you got a nation. Hello guys, welcome back. A gente vai ver aqui agora na unidade 6 uma pequena revisão de algumas coisas que nós vimos no começo do ano, ou até de outros livros, tá? A gente vai ver aqui o reflexive pronouns, indefinite pronouns e other determiners. Então, na língua inglesa, assim como na portuguesa, quando um objeto, seja ele direto ou indireto, apresenta uma mesma pessoa ou coisa, será expresso por meio de um pronome reflexivo. Entretanto, os pronomes reflexivos apresentam outros usos na língua inglesa, ao contrário do que ocorre na língua portuguesa, como o uso idiomático. Já os pronomes indefinidos, que apresentam ainda maior similaridade entre as duas línguas, são aqueles que se referem a coisas de forma genérica e aberta, indicando quantidade ou até ausência de quantidade. Então vamos começar ali pelos reflexive pronouns. Com os pronomes reflexivos propriamente ditos, nesse caso funcionam como objeto da oração e nunca podem ser omitidos. Então aí tem a tabelinha do lado, os pronomes pessoais num lado e os pronomes reflexivos do outro. Então, I é myself, you, yourself, he, himself, she, herself, it, itself, we, ourselves, you, yourselves, they, themselves. Então vamos lá. She hurt herself with a knife. Então eu estou falando que ela se cortou. Então esse pronome não pode ser emitido na frase, né? Então she hurt herself. Ela se machucou. She hurt herself. Com os pronomes enfáticos, nesse caso, simplesmente reforçam ou enfatizam a palavra a qual se refere, e podendo ser omitido nesse caso, sem que se altere o sentido da frase. I myself did it, ou eu mesmo o fiz, eu mesmo a fiz, ou eu mesmo fiz, tanto faz. Combinados com a preposição by, com o sentido de alone, né? Então, sem, sozinho, né? Ou sem a ajuda de ninguém. Então ali, I did it by myself. I did it by myself eu fiz sozinho. I did it by myself. Então quando tá esse reflexivo, né? Myself, yourself, himself, quando vem acompanhado do by myself, by yourself, by himself, tem o mesmo sentido de alone, ou sozinho. Aí tem ali o self, selves, each other e one another. Tem ali duas frases para deixar isso bem claro. Olha lá. Tom and Bob never talk to themselves. Tom and Bob never talk to each other. As duas frases parecem que têm o mesmo sentido, mas não. Né? Lembrando que o themselves significa ele mesmo, né? Ou eles mesmos aqui no caso, e o each other significa um com o outro. Tá? Então, Tom and Bob never talk to themselves, eles nunca falam com eles mesmos. E Tom and Bob never talk to each other, eles nunca falam um com o outro. Tá? Então, esse each other é um com o outro. The Green Brothers hate each other. Então, ali, eu estou falando que um irmão odeia o outro, eles se odeiam. Ou they fell in love with each other. Eles se apaixonaram um pelo outro. Ou aqui, nesses casos de um pelo outro, pode até ser usado one another. Tá? They fell in love with one another. Eles se apaixonaram um pelo outro. Indefinite pronouns e other determiners. Então, ali a gente vai ver alguns pronomes indefinidos e alguns determiners. O some. Some significa algum, alguma, alguns e algumas. Ele é um determinante de quantidade, geralmente seguido por um substantivo incontável ou contável no plural. Usado sempre em frases afirmativas e interrogativas quando estamos oferecendo alguma coisa. I visited some friends yesterday. Do you want some ice cream? O N.
O any pode significar algum, alguma, alguns, algumas, qualquer, quaisquer, nenhum, nenhuma, usado em frases negativas e interrogativas. Is there any milk in the fridge? Nesse caso, a gente não poderia usar o some, porque não estou oferecendo nada para ninguém. Aí usamos o any. You never gave me any gift. E aí agora alguns compostos do every, some e any e o no, né? Com o sufixo body, sufixo thing e o sufixo where. Vamos ver. Everyone, everybody, someone, somebody, anyone, anybody, no one, nobody, everything, something, anything, nothing, everywhere, somewhere, anywhere e nowhere. Então ali, começando pelos lugares, everywhere, ali a gente usou o every e o prefixo where, some e o prefixo where, daí por diante. Outros advérbios que também podemos criar com essas raízes. Somehow, sometime, someplace, anyhow. Então aí, a gente acrescentando outros sufixos, criamos outras palavras. Observações. Os compostos obedecem às mesmas regras de every, some, any e no. Embora seja bastante comum na fala coloquial, em vários países da língua inglesa, a gramática de inglês padrão ou Standard English não permite duas negações juntas, principalmente em situações mais formais. I don't see nobody, usado na fala coloquial e considerado inadequado em inglês padrão, porque I don't see nobody. Don't já é uma negativa e nobody também é uma negativa. Nesses casos, a gente não pode usar as duas negativas, ou é um ou é o outro, né? I don't see anybody ou I see nobody. Né? Aí ou um ou outro. There isn't nothing here. Então, para que a gente está usando o isn't se já tem o nothing? Ou vice-versa, para que a gente está usando nothing se já tem o isn't? Então, não é correto usar duas negativas na mesma frase. Double negatives são amplamente utilizadas por diversos falantes do idioma e não causam nenhum prejuízo à comunicação, né? Apesar de ser incorreto gramaticalmente. Essa informação é facilmente verificada em filmes, séries, letras de música e na oralidade da população em geral. Curiosamente, essas duplas negativas eram normalmente aceitas em inglês até depois do século XVI. Alguns outros determinantes com every, all, no, none, neither of, either of e both of. Every, com sentido de todo, com sentido de cada um. Usado sempre com substantivos contábeis no singular. I go to school every day. All significa todo, mas no sentido de inteiro. Yesterday I slept all day. No, none e neither of significam nenhum. No é um determinante normalmente colocado antes de um substantivo. I have no time. Então aqui já estou dando uma negativa, né? Então eu estou falando que eu não tenho tempo. Eu não posso colocar aqui, por exemplo, I don't have no time. Vai estar errado, né? É I have no time. Não tenho tempo. None refere-se a nenhum dos itens de um determinado grupo. None of my friends is here now. Neither só é usado como nenhum dos dois elementos. Ou seja, você tem duas opções. Você vai usar ali o neither para falar que nenhum dos dois. Neither of my parents is here. Either of significa qualquer um dos dois ou nenhum dos dois. Pode ser usado com substantivo quando tratamos de duas opções também. Either restaurant is fine with me. Então eu tenho ali dois restaurantes que para mim tá bom qualquer um deles. Either restaurant is fine with me. Both of significa ambos. Então tem duas coisas ali e eu quero falar dos dois. Ambos é both of. Both of them
were present at the meeting. Então, estou falando de duas pessoas que estavam lá presentes na reunião. Então, os dois estavam lá. Both of them. Each significa cada ou cada um, dentro de um grupo específico de coisas ou pessoas, e normalmente acompanha um substantivo contável no singular. Each person in this room has the right to vote. Então, each person. Então, ali o substantivo contável. Person. Né? Então, eu posso falar que cada pessoa, each person. Né? Nesse caso, é correto usar ali o each. Bem, por hoje foi rápido. Foi só uma pequena revisão de coisas que nós já vimos. Não tem nenhum exercício pendente para fazer, não deixei nada disponível lá no plural, para que quem ainda não terminou o trabalho tenha aí o tempo livre para terminar, e quem já terminou pode ficar só aí realizando as outras atividades, as outras disciplinas, tá bom? So, bye bye guys, see you later! I'm a